terceira série, tudo bem? Espero que todos estejam bem, saudades de cada um, viu? Beijinho no coração. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A matéria de hoje é expansão marítima. No livro de vocês, ela está dividida em 3 módulos. Aí eu fiz a gentileza de sintetizar os 3 no módulo que é o módulo 6, 7 e 8, nesse slide que está bem bacana, tá bom? Então, vocês vão ver em módulo 6, 7 e 8 as atividades para vocês realizarem, né? Página 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39 e 40. Então, com a explicação e a leitura dos módulos, dá para vocês realizarem muito bem as atividades, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. As características gerais que a gente precisa saber da expansão marítima europeia. Século XV e XVI, transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, consolidação do capitalismo, né? Então, fim do sistema feudal, consolidação do capitalismo. O objetivo central era a busca pelas especiarias no Oriente Médio. A galera comprava muitos produtos na mão dos italianos, principalmente venezianos e genoveses, eles que detinham o monopólio, né, desse comércio. Essas especiarias eles revendiam para o restante da Europa a preços exorbitantes. Então, pagava-se muito caro, por quê? Porque os únicos que sabiam as rotas eram os italianos. E aí, Portugal, que vai ter uma série de vantagens nesse processo, vai sair à frente aí da expansão marítima, tá? E 80 anos depois sai a Espanha. A Espanha demora um pouquinho para poder sair no processo de expansão marítima. Os fatores que vão beneficiar Portugal no processo de expansão marítima é burguesia mercantil, ou seja, uma burguesia com grana disposta a investir, revolução de avis, houve um movimento para a restauração da dinastia, né, familiar dentro de Portugal, invenção da caravela graças aos muçulmanos, né, para quem não sabe, a União Ibérica sofreu a invasão muçulmana, durante o período das guerras de reconquista, e eles deixaram aí a caravela como uma, vamos dizer assim, uma herança, tá? Nesse processo. Os estudos náuticos, a gente vai dar destaque para a Escola de Sagres, por exemplo, posição geográfica favorável, próxima, né? Porto, saída, então, dava uma grande vantagem em relação aos outros países, e aperfeiçoamento da matemática, astrologia e cartografia, ok? Essa é a característica geral, as características gerais pela qual Portugal foi pioneira no processo de expansão marítima. Agora nós vamos ver de forma detalhada. Então, a busca de novos mercados para escoar os produtos europeus fez com que houvesse a expansão marítima. A falta de metais preciosos também era um problema na Europa por conta da cunhagem de moedas. Então, estava escasso ouro, prata e bronze, né? Então, precisava de buscar esses metais em outros lugares. Formação dos estados nacionais, governos centralizadores, igual eu falei para vocês, a dinastia de Avis, ela consegue centralizar em Portugal a família mais rica, ela vai dar origem a essa monarquia vai ter financiamento dessa burguesia mercantil, para quem não sabe, composta por muitos judeus, que vão entrar no processo aí de navegações, porque a Igreja Católica, de uma maneira geral, ela era contra esse processo de navegação, porque ela acreditava, né, que o mar, ele era um mistério, quem ia não voltava, né, tinha muitos animais, era muito sombrio, então por isso que o processo de expansão marítima, ele demorou por conta desse misticismo em torno do mar, tá? Depois, que a Igreja Católica vê que é positivo a expansão marítima, ela vê que a galera tá indo e tá voltando, né, tá se retornando, ela surge com a ideia de propagação de fé cristã. Então, ela tem a necessidade de conquistar terras para ela aumentar o seu poder econômico, né, porque naquela época era ditado pela quantidade de terras que você tinha, e converter os povos não cristãos, não considerados povos pagãos, que aí não professavam a fé cristã. O progresso tecnológico, que está utilizado com a bússola, as caravelas, astrolábios, estudos, tudo isso vai
permear aí no processo das grandes navegações. A centralização administrativa, igual já mencionei para vocês, na dinastia de Avis, que permite a burguesia mercantil comercial aí sair em busca da expansão marítima. E a prática econômica utilizada nesse pioneirismo marítimo vai ser o mercantilismo. Ou seja, os estados vão ficar fortalecidos, né, para sair aí em busca do Oriente Médio, para poder aumentar a sua economia. Os países vão estabelecer uma relação mais, vamos dizer assim, não é imperialista o termo que eu queria utilizar com vocês, mas é uma posição de destaque econômico, tá? Então, dentro do mercantilismo, eu quero ver quem é que vai se destacar, né? Quem vai ter mais poder. A princípio, a priori, Portugal deveria ter esse poder econômico, porque depois, né, conquista aí o Brasil, que era rico em metais preciosos, mas ele não soube administrar bem. E aí o país que ficou mais rico com o processo de expansão marítima foi a Inglaterra, ok? A ausência de guerras, Portugal era um país bem tranquilinho em relação aos outros, né? Em relação à França e Inglaterra, que se envolveram na Guerra dos 100 Anos, Guerra dos 7 Anos, as duas tinham muitos conflitos, né? E Portugal não, Portugal menor, tinha um Estado mais absolutista, mais centralista, não, né, não se envolvia em guerra. Vocês podem perceber que isso influencia até hoje, né, na história de Portugal. Nunca sofreu nenhum atentado terrorista. Por quê? Porque ela faz um meio de campo muito bom, né? Ela não se contrapõe a ninguém. Ele é amigo de todo mundo, vamos dizer assim, ok? Posição geográfica, né? Banhada toda aí pelo Oceano Atlântico, então facilitava a escoação de mercadoria. Tanto que isso vai ajudar bastante no nosso processo de colonização, né? Ou melhor, ajudar não, né? Atrapalhar, porque eles só exploraram a gente, mas para eles, eles obteram vantagem nesse processo de colonização, ok? A expansão marítima começa, então, né? A primeira conquista, vamos dizer assim, a primeira saída. Eles encontraram a ilha de Ceuta, que fica no norte da África, né? Era um lugar também que vendia algumas especiarias, não tanto quanto na Índia, na cidade precisamente de Calicut, que a gente vai ver no mapa depois, que essa região, ela acabou depois se perdendo por causa da forma que os portugueses utilizaram, né? Eles utilizaram de muita violência, de muitos saques, de muitas mortes, assassinatos, estupros, e aí fez com que a cidade perdesse aquela graça. Então as pessoas se saíram de Ceuta, não queriam mais ficar lá, por conta da agressividade que os portugueses empreenderam na região. Né? E outra coisa também, à medida que eles foram conquistando outros pedacinhos de terra, foram indo e voltando, né, por causa dos estudos náuticos, por causa da cartografia, eles foram explorando outras regiões, acaba que Ceuta fica, né, com um título só de primeira conquista, vamos dizer assim. 80 anos depois, a Espanha, né, com a presença do Cristóvão Colombo, para quem não sabe, ele era italiano, mais precisamente da cidade de Genoa. Ele tinha procurado Portugal no primeiro momento para empreender a expansão marítima, só que Portugal não deu muita ideia para ele. Ele procurou a Espanha já estava com alguns, vamos dizer assim, espiões, né, vigiando Portugal. Então, Portugal era pioneira e a Espanha estava assim, meio comendo pelas beiradas para poder saber o que Portugal estava fazendo para poder correr atrás desse prejuízo. E aí, como encontrou na loucura, vamos dizer assim, de Cristóvão Colombo esse empreendimento marítimo, ela financiou. Eles acharam no primeiro momento, galera, que Cristóvão Colombo nem fosse voltar, né? Deram para ele lá o pior barco, pegaram as pessoas bem mais ou menos assim que compunham aí a tropa dele, porque eles acharam que ele não ia voltar. E aí ele voltou falando que tinha achado a América Central, e aí ficou doente e não conseguiu terminar o seu empreendimento de conquista territorial, que ficou a título de Américo Vespúcio, tá? Vou mostrar para vocês agora algumas imagens da cartografia da época, aqui as representações, né, dos elementos de cada região,
Lógico que é um mapa bem diferente, porque é o que, né, eles tinham para o século XVII. Eu falo que era até bem avançado, com pouca tecnologia que se tinha, ok? De novo, um outro mapa, para ter uma noção, esse também do século XVII, né? Vocês verem que eles não retratam a gente, né, o continente americano, porque eles não tinham conhecimento. Por isso que a gente utiliza de forma errônea a palavra descobrimento. Não houve um descobrimento, surgiu, né, no meio do nada. Nós somos redescobertos, nós existimos, só que o restante do mundo velho não tinha ciência do mundo novo, vamos dizer assim, que era o continente americano. Tranquilo? Aqui, um demonstrativo de caravela, né? Você imaginar que eles atravessavam o Oceano Atlântico com esse barquinho é inacreditável, né? Porque hoje a gente vê os navios com toda a pompa e circunstância de imaginar que todo, né, o processo de conquista da América foi com essas simples caravelas, né? Então, se ela tombasse, o número de sobreviventes era bem pequeno, né? A possibilidade de sobreviventes era muito pequena. E também se enchesse muito, né, de mercadoria, ela não dava conta de navegar. Prestem atenção na presença da Cruz de Malta, porque faz uma referência católica, tá? Professora, você mencionou no início que tinha investimento judeu. Sim, tinha investimento judeu. Lógico que eles não poderiam mostrar a cara, né? Portugal aí conseguiu despistar bem a presença dos judeus no financiamento da expansão marítima, porque, igual eu falei para vocês, no primeiro momento, a Igreja Católica é contra. Ela não aceita. Ela só aceita depois que tem aí um saldo positivo. Ela fala: opa, eu posso investir também, estou aqui disponível, tá? Então, era de forma bem escondida a presença dos judeus. Aí, de novo, uma outra representação de como que eles viam, né? Aí os oceanos, os mares, os rios, a presença de monstros marinhos. Eu acredito que eles deviam ver baleias, golfinhos, né? E aí confundiam com monstros marinhos. De novo, representação de uma serpente, né? Provavelmente deveria criar no imaginário cristão de que a serpente ela ia engolir, porque como eles falavam que o cara ia não voltava, né? Então ele falava: olha, você desobedeceu a igreja, então aquilo que significa pecado era quem? A serpente, né? Por causa de Adão e Eva. Então, tudo vai ter a representação da serpente por conta da desobediência do homem em relação à expansão marítima. Por isso, gente, que Portugal consegue essa parceria com o judeu, porque o judeu estava disposto a investir, né? E aí eles ficaram com a nomenclatura de que era a burguesia portuguesa que estava investindo, mas na verdade eram os judeus que tinham uma grande parceria com os portugueses. De novo, os animais aí, os monstros marinhos, né, que eles viam, isso aí do século XVI. Aqui a imagem não tá muito boa, mas dá para ver que as pessoas estão com a cara assim aterrorizada de estar vendo esses monstros, né? Olha as representações dos animais marinhos. Então, a expansão marítimo comercial, ela tinha uma busca incessante pelo Oriente Médio para buscar as especiarias, os artigos de luxo, porcelana, seda, marfim, perfume, né? Temperos, né? Gengibre, açafrão, pimenta do reino, pimenta, né? Era tudo considerado especiaria, era caríssimo. Cravo, né? Eram artigos considerados aí artigos de luxo. Mas quem tinha um monopólio eram os italianos, genoveses e venezianos. Eu gosto de brincar que os dois eram o shopping center da Europa, né? Todo mundo ia para lá comprar. No entanto, que o renascimento comercial surge aonde? Na Itália, né? Por que tem essa mudança de comportamento? Por conta dessa mescla cultural. Como a Itália recebia gente do mundo inteiro, praticamente da Europa inteira, ali acaba tendo uma troca, né? Uma conversa, um diálogo, uma troca de conhecimento que promove o renascimento, tá? E depois, né, que eles compravam esses artigos, eles revendiam a um alto custo. Tem um exemplo, por exemplo, da compra de um saco de cravo, né?
de 50 quilos custava 50 libras, e eles revendiam depois por 500 libras, né? Então, aí ele tinha mais 450% de lucro, ok? Então, por isso que era necessidade dos outros países encontrarem as rotas para o Oriente para poder diminuir o seu custo, ok? Pra vocês terem ideia, no primeiro empreendimento por Oriente Médio, Portugal ficou anos sem ter necessidade de comprar produtos, né? De comprar esses artigos de luxo. Porque na primeira ida ele já trouxe tudo que precisava e durou por muitos anos. Lógico que ele continuou indo, voltando primeiro para manter as relações, né, comerciais, para fazer um network, vamos dizer assim, e também para ele ir aprimorando as suas técnicas de navegação, tá? Mas o primeiro empreendimento já foi necessário para suprir toda a demanda. Aqui já é um mapa mais atual, mas é só para vocês terem ideia de localização, onde que está Portugal, aqui nesse círculozinho, né? Então eles saem. Desculpa, eu cometi um erro gravíssimo. Desculpa, esse aqui é continente asiático, é aqui onde que está a cidade de Calicut. Portugal tá aqui, ó. Desculpa, viu, galera? Não é a parte que eu errei. Aqui é Calicut, Índia, aonde que o antigo Império Bizantino, onde eles vendiam as especiarias, tá? Então eles faziam essa rotazinha aqui. Portugal e Espanha tá aqui, ó, nesse pedacinho. Então eles contornaram toda a África né, nas primeiras idas. Eles fizeram esse movimento, passando para cá. Os italianos utilizavam essa rota aqui. Os italianos utilizavam uma rota terrestre e marítima. Já os portugueses fazem esse contorno. Depois eles fazem a primeira ida deles, né? Aqui na América. Aí eles fazem tipo um triângulo. Então descem aqui e vêm para cá. Ok? Aí a representação da igreja, né? Os monges que passam agora a investir nos estudos náuticos, né? Porque os monges, professor? Porque eles que eram os únicos que podiam deter o conhecimento. Teoricamente, só eles que tinham acesso à Bíblia, aos livros que depois vão ser considerados livros proibidos. Era um grupo mais selecionado, era o grupo que estudava, vamos dizer assim, que tinha mais conhecimento. E eles vão ajudar bastante no processo aí da astronomia, da astrologia, por conta dos estudos que eles vão desenvolver. O astrolábio, instrumento muito antigo, tá? Utilizado aí para medir a altura dos astros acima do horizonte. Ele determinava a posição do céu, né? Dos astros e no céu, e foi muito utilizado para navegação. Quem faz um protótipo bem interessante do astrolábio, né? Lógico que com bem menos pompa, bem menos tecnologia do que esse que a gente está vendo na imagem, são os vikings. Os vikings também utilizavam de um instrumento bem mais primitivo, bem mais rústico, para medir essa altura dos astros aí em relação ao horizonte. É bem interessante. Esse aqui é uma cópia bem fiel que está mantida no Museu Britânico. Aqui também é um mapa mais atual para a gente poder ter uma noção de localização. Aqui, ó. Eu falei para vocês, Portugal aqui, Espanha é bem maior, né? Mas Portugal, que saiu aí à frente do processo de expansão marítima. Aqui tá as regiões, né, que a gente precisava na época do processo de expansão, de busca de especiarias. Aqui, ó, essa região aqui, ó. Tá? Compreende tudo isso aqui que hoje que a gente chama uma parte de leste europeu, aí pega uma parte aqui da Ásia, né, por conta da Rússia, mas na verdade é essa região toda aqui, ó, Mar Negro, Mar Negro aqui a parte da Turquia, que fazia parte do antigo Império Bizantino, que é onde que tinha todas as especiarias, né, que é o shopping center da Ásia, que era Calicut. Ok? Aqui um mapa mais detalhado. Então, olha onde que tá Portugal. Eles saíam daqui Cabo Bojador, Fortaleza de São Jorge, Cabo Negro, depois Cabo da Boa Esperança, né, que é próximo da ilha de Celta, e depois chegava em Calicut. Por que eles tinham que fazer essas paradas? Primeiro para abastecimento, né, de alimentação,
e descarregar também. Muita gente morria no meio do caminho ou ficava doente, então eles precisavam realizar essas paradas, ok? É um processo bem tranquilo, o processo de expansão marítima. Vocês têm que focar nas características gerais, que é isso que é cobrado em prova, tá? Esses fatores que levam o pioneirismo em português, né? Então, burguesia, revolução de aviso, invenção da caravela, estudos náuticos, escola de sacra, exposição geográfica, vocês perceberam a localização de Portugal e o aperfeiçoamento aí dos estudos, né? Como matemática, astrologia, cartografia, geografia. Tudo isso é importante para o processo de expansão marítima. Espero que fique bem tranquilo para vocês. Acredito que lendo e voltando na explicação, fazendo, vocês vão conseguir fazer as atividades, tá bom? Um super beijo e fiquem com Deus.